Eu decidi fazer um vídeo sobre o alfabeto Braille depois que eu reparei um pequeno detalhezinho no elevador aqui do prédio onde eu moro. Eu já tinha reparado que na botoeira do elevador tem ao lado do número uma plaquinha para leitura em Braille, mas eu nunca tinha reparado nesse númerozinho. Dá uma olhada aí. É bem pequenininho. E no primeiro momento eu falei, pô, não faz sentido, né? Que quem enxerga tem o botão com o número do lado. E quem não enxerga tem a plaquinha em braille. Não tem sentido nenhum esse númerozinho. Depois eu me dei conta, esse númerozinho é para a pessoa que vai colar essa plaquinha. Porque ela só sabe colar a plaquinha, ela não sabe ler o que está escrito em braille. Então ela precisa de uma tradução. Para cada andar, ela tem que ter um númerozinho para colocar a plaquinha certa no lugar certo. Aí eu fiquei encanado. Falei, eu vou aprender como é que se lê isso aí. Na botoeira já dá para ter uma dica de como funciona, pelo menos a parte numeral. Se você prestar atenção, você vai ver uma relação entre a plaquinha número 1 e 11, 1 e 12, 13, assim por diante. Você consegue relacionar aquele símbolo que está marcado lá com a sequência numérica. Mas acabou aí a minha expertise. Eu fui ter que estudar um pouquinho e aprender um pouquinho mais sobre esse código, que inclusive é regulamentado com normas específicas para o português. A ideia do alfabeto Braille começa quando Napoleão encomenda a Charles Babbage um sistema de comunicação entre os soldados que não usasse nem luz nem som. O Babbage criou um sistema fonético porque a maioria dos soldados franceses na época não sabia nem ler nem escrever. Ele criou um sistema com 12 pontos que representavam 16 fonemas diferentes. O soldado colocava lá e ia entendendo quais os fonemas iam sendo usados e criava uma comunicação. Não deu certo. Em 1821, aos 15 anos, Braille teve acesso ao sistema do Charles Babbage. Ele modificou o sistema, trocou os 12 pontos para somente 6, porque ficaria menor e fica mais fácil de ler com a ponta do dedo. E introduziu caracteres e letras para a comunicação, basicamente imitando a escrita. Ao longo dos anos, o sistema de Braille foi sendo aperfeiçoado e adaptado para cada língua. Eu vou te mostrar como é que é em português. Vamos começar pela letra A. Lembra da matriz de Braille que tem 6 pontos? Elas têm obrigatoriamente essa numeração. Então, para você alfabetizar alguém em Braille, você vai dizer o seguinte, ó, o A corresponde à posição 1. Então, letra A, posição 1. Letra B, posição 1, 2. Letra C, posição 1, 2, 4. E vai seguindo a ordem de crescimento de pontos. Tá? A sequência até a letra J, as 10 primeiras letras, repara que não usa a linha de baixo da matriz. Não usa a terceira linha, os pontos 3 e 6. Tá? Por quê? Foi assim que Braille resolveu fazer, por exemplo. Ele vai repetir a primeira linha, acrescentando o ponto 3 na matriz. Então fica assim, a sequência do alfabeto. K, L, M, N, até T. Na linha seguinte, ele repete a mesma lógica, acrescentando, além do ponto 3 na primeira linha, o ponto na posição 6, e segue o alfabeto. Como no alfabeto francês não tinha letra W, ela ficou como um símbolo especial. Tá? Repara também que a primeira linha é usada para representar números. O A e o 1 se representam da mesma forma e assim até o J, que representa o 0. Mas por que será que ele fez isso? Por que ele usou o mesmo símbolo para número e letra? Vamos ver um pouquinho de matemática. Se eu usar um ponto só para representar na matriz de 6 pontos, eu tenho 6 possibilidades de representar. Combino esses pontos de 6 formas diferentes. Se eu representar com 2 pontos, eu consigo combinar esses pontos de 15 formas diferentes. A mesma coisa acontece com 3, eu consigo uma combinação de 20 pontos. Para 4 pontos eu consigo 15, para 5 pontos, desculpa, eu consigo 6 combinações, e para 6 pontos só tem uma combinação, são todos os pontos aí. Se eu somar tudo isso, eu tenho 63 combinações. Se você juntar isso à posição que não tem ponto nenhum, eu tenho um total de 64 possibilidades. E eu tenho muitos símbolos para representar. Por exemplo, como é que eu diferencio a letra A maiúscula da letra A minúscula? Então, toda vez que eu encontrar uma letra maiúscula, eu vou usar esse símbolo, a posição 4, 6, antes do... Então, um símbolo composto. Antes da letra, eu vou usar a posição 4, 6. Para qualquer letra isso vale. Tá? Então, eu tenho como mostrar
que ela é uma letra maiúscula. Eu também consigo mostrar os caracteres que são acentuados. Aqui tem uma tabelinha dos acentos agudos, graves, circunflexos, til e trema. Tá? E assim eu continuo. Né? Eu tenho todo o símbolo. Para cada símbolo gráfico tem um símbolo em braille. Pode ser composto ou pode ser simples, mas eu tenho um símbolo. Tá? Para diferenciar o A minúsculo do 1, como é que eu faço para fazer isso? O Braille criou um símbolo que precede um número, um símbolo de numeral. Esse símbolo, 3, 4, 5, 6. Toda vez que aparecer esse símbolo, eu sei que o símbolo seguinte é um número. Fica fácil de ler e de interpretar. Lembra do elevador? Repara ali, ó, o símbolo de numeral e o 1, para indicar literalmente o primeiro andar. A pergunta é, como é que faz para escrever em Braille? Tem uma régua que chama reglete, que já tem as matrizes de ponto direitinho na posição correta e a pessoa só vai puncionando de acordo com a letra que quer escrever. Originalmente, isso dava muito trabalho, porque como você tem que fazer uma punção, fazer uma concavidade no papel, para depois virar e poder ler o relevo, você tem que escrever as letras ao contrário, quer dizer, a posição 1 está invertida com a posição 6 e assim por diante, né? Fica tudo invertido. Agora, tem um jeito mais moderno, mais fácil, que é um punção positivo, que ele vem fazer uma concavidade, ele faz um relevo direto. Então, a pessoa que está sendo alfabetizada em Braille, ela pode fazer a marcação de acordo com a orientação. Então, ela escreve do mesmo jeito que lê. Obviamente que a forma de escrever evoluiu muito. Tem as máquinas de escrever em Braille, né, com o código em Braille, com as teclas, né, direitinho. E computadores hoje que já fazem a tradução direta para quem quer editar livros em Braille. Eu não sei vocês, mas eu na minha vida acadêmica toda nunca vi um livro em Braille na biblioteca. Então vai aí uma sugestão para os donos de escola, para as escolas em geral, que comprem livros em Braille, para que os alunos tenham contato com esse outro tipo de linguagem. Porque é uma linguagem de código que obedece às normas da língua portuguesa e é muito útil para você discutir, inclusive, probabilidade em matemática, você poder fazer cálculos com outros códigos que os números arábicos. É bem interessante, pode se tornar bem interessante. E também pode ser um tema para uma questão multidisciplinar. Você mostra para o aluno como é que é a codificação e pede para ele fazer uma tradução, ou seja, ele tem que aprender durante a prova. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado e um forte abraço. Valeu!